Hello, eu sou Moline. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o verbo to be. Eu sei, eu já falei sobre o verbo to be em outro vídeo. Inclusive vou deixar ele aqui no card para vocês assistirem novamente, caso queiram. Porque ele é um vídeo bem legal, ele tem inclusive prática para vocês fazerem junto com o vídeo. Só que nesse vídeo aqui eu resolvi trazer uma explicação um pouco mais detalhada sobre o verbo to be, incluindo, por exemplo, presente, passado e futuro. Então nesse vídeo eu vou explicar o verbo to be com mais detalhes, na afirmativa, na interrogativa e na negativa, no presente, passado e futuro. Então, se você já gostou da intenção desse vídeo, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com quem possa precisar, se inscreva no canal, por favor, colabore comigo se você puder com o Pix, eu vou deixar o Pix aqui na tela, e se não puder colaborar, tudo bem, mas pelo menos deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, comenta o que você achou do vídeo, porque isso ajuda demais. O YouTube entende que esse vídeo tem relevância e vai passar para muito mais pessoas que estejam precisando desse conteúdo, tá bom? Agora chega de lero-lero e bora pro vídeo. E estamos aqui na tela, né, do verbo to be, onde eu vou começar explicando para você o passado, presente e o futuro do verbo to be. No passado, o verbo to be é conjugado da seguinte forma: as seguintes pessoas: I, he, she, it, a conjugação é was. No passado, o verbo to be tem duas conjugações. A conjugação was, que seria a conjugação singular, né? E a conjugação were, que seria para plural. Então, essas duas conjugações vão ser usadas no passado, divididas pelas pessoas, pelos pronomes, como eu estou explicando agora. Então, para I, he, she, it, usamos was. Para you, we and they, usamos were. O you, como vocês devem saber, se não souberem, tudo bem, não tem problema, eu explico. Mas o you pode ser tanto singular como plural. Então você pode se referir a you como você ou you como vocês. Então nesse caso a conjugação vai ser a mesma, vai ser were. Was, were. Cuidado com a pronúncia de were. Não é were. As pessoas tendem a fazer confusão com a pronúncia. É were, não é where. Ok? Então esse é o passado, o verbo to be no passado. No presente, acho que todos vocês já conhecem um pouquinho melhor. No presente são três conjugações: am, are, is, sendo que am vai ser usada para o pronome I. Então você vai dizer I am. I am Fernando, for example. Para you, we and they, você vai usar are. Então dá para dizer que are é usado para o plural e que is é usado para o singular. Mas lembrando que o you aqui é tanto singular quanto plural, como acontece aqui no passado. Então you, we, they are, and he, she, it is. I am, you, we, they are, he, she, it is. A pronúncia do are é como se nós disséssemos are, o ar que a gente respira, are. Acho que é uma boa conexão para você entender a pronúncia do are. Am, are, is. Ok? Então esse é o presente do verbo to be. Acho que vocês já conhecem essa conjugação, já estão fernando de saber essa conjugação, que já aprenderam na escola, já viram isso em diversos momentos, né? E o futuro
O futuro a Deus pertence. Que idiota. Perdão. O futuro tem uma conjugação só, que é will be. Existe outra conjugação para o futuro que eu não vou falar dela agora, mas para a nossa aula de hoje, para o nosso objetivo aqui nesse vídeo, basta você saber que o futuro pode ser usado com will. Então, will be vai ser usado para todas as pessoas. I will be, you will be, we will be, they will be, he will be, she will be, it will be. Então, o futuro, will be. Revisando, né? Passado, was, were. Present, presente, am, are, is. Futuro, will be. Então, esse é a conjugação, a estrutura do verbo to be. Agora, eu vou explicar para vocês o uso do verbo to be. Eu expliquei para vocês a estrutura do presente, do passado e do futuro. Agora eu vou explicar o uso do verbo to be. Vamos lá? Vem comigo! O verbo to be, eu expliquei, né, o passado, o presente e o futuro. Agora eu vou explicar os usos do verbo to be. Os usos do verbo to be são basicamente dois. Onde você pode descrever pessoas, lugares e coisas, people, places and things, como verbo principal. E você pode também mostrar, né, falar de ações in progress, que são os famosos contínuos, onde o verbo to be vai ser um verbo auxiliar. Então a gente vai começar do uso como verbo principal. Vamos lá? Então, como verbo principal, o verbo to be é usado para descrever pessoas, lugares e coisas, quando não há uma ação na frase. Então, aqui a gente tem vários exemplos de como o verbo to be pode ser usado para descrever pessoas, lugares e coisas. Tá? Primeiro a gente vai aqui para o nome. Como é que o verbo to be vai ser usado para descrever um nome? É muito simples. E aqui estão dois exemplos. I am John. My name is Sarah. Você pode agora, você aqui que está assistindo esse vídeo, você mesmo pode agora se autodescrever usando essa frase. I am o seu nome, ou my name is o seu próprio nome. Pode fazer isso se você quiser. É bom repetir quanto mais você repetir, mais você vai ficar especialista em verbo to be. Essa é uma parte. Deixa eu fazer um parênteses aqui, gente. Vou fazer um pequeno parênteses aqui. A repetição, ela é fundamental. A gente tem basicamente dois processos, duas coisas que nós temos que ter em mente quando a gente está aprendendo um idioma. Uma delas é a nossa habilidade de associação livre. A habilidade que nós temos de olhar para uma cena, uma situação e entender e associar essa situação com alguma coisa. Ou com alguma palavra, com alguma frase, com alguma coisa. Se eu olho para um objeto, por exemplo, mesa, se eu olho para uma mesa, imediatamente eu tenho no meu cérebro uma associação com uma palavra, que é mesa. Obviamente. Então, essa habilidade de associação livre nós temos desde que nascemos. O que nós precisamos fazer depois de uma associação livre é a repetição dela. Então, eu poderia ficar repetindo mesa, e devo ter feito isso quando eu era criança, repetido essa palavra muitas vezes, em contextos diferentes, até o meu cérebro entender que aquele objeto era uma mesa. Então, a mesma coisa você vai fazer com o inglês. Você vai entender por associação livre a conexão entre objetos, cenas,
frases, palavras, e você vai ter que repetir muitas vezes, até você ter, com essa repetição, feito com que o cérebro entenda a conexão entre esses dois e que fique natural, que fique automático, tá bom? Então agora voltando aqui para a nossa explicação. Então aqui, para nome, né? I am John, my name is Sarah, my name is Fernando, I am Fernando, você pode falar o seu nome. Para idade, age é idade. Aí você pode falar da sua idade ou falar da idade de alguém usando o verbo to be. Fica assim. I am 8 years old, que não é o meu caso. I am 57 years old. Velha mãe, viu? She is 12. E aí você pode falar da sua própria idade. Você pode falar da idade de alguém que você conheça e repetir isso várias vezes. Vai fazer com que você fique especialista em falar da idade, fluente em falar da idade, ok? Color, para descrever cores. Então você pode dizer, por exemplo, the car was red, my eyes are blue. Veja que aqui ele está usando was, se referindo, se você lembrar da explicação, was é o passado. Então é como se ele dissesse: o carro era vermelho. O carro foi vermelho. Era vermelho. Então você pode se referir a cores ou como nomes, como idade, no presente, no passado e no futuro. Não tem problema. Desde que a situação corresponda. Então aqui, the car was red. Você pode dizer também, the car is red, my eyes are blue. No meu caso, não, my eyes are brown. E aí você pode falar dos seus olhos, do seu carro, da sua casa, do seu livro. Você pode inventar sentenças e repeti-las. Use a criatividade. Prices. Você pode falar de preços também. Aí ficaria assim: it is $5. The shoes are $99. Esse símbolo aqui significa dólar. Então, it is $5. The shoes are $99. Você pode usar reais também. Você pode dizer, por exemplo, a hambúrguer em McDonald's is R$40. Caro pra cacete, né? Mas eu adoro. Então, the shoes are $99, it is $5. Use a sua imaginação e contextos que você conheça para falar de preços de coisas que você conhece, tá bom? Aí você vai praticar tanto os nomes das coisas como números, por exemplo, que se referem a preços, certo? Legal, vamos para job. Job é trabalho, profissão. Então aqui a gente pode dizer I am a teacher. Pô, a primeira vez que esse cara acerta. É verdade, I am a teacher. Eu sou professor. She is a doctor. E aí você pode usar diferentes profissões para descrever você e para descrever pessoas que você conhece. Weather. Weather é clima, tempo. Today is sunny. Hoje está ensolarado. It was hot outside. Estava quente lá fora. Então aqui você está vendo de novo o verbo to be usado no passado. It was hot outside. Se eu disser it is hot outside, eu estou falando de hoje, de agora. Se eu disser it was hot outside, provavelmente eu estou falando de ontem, ou nesta manhã, ou a noite passada. É alguma coisa no passado, certo? Mas de qualquer jeito eu estou falando de weather, clima, tempo. Time, tempo em termos de horas. Então aqui fica
What time is it? What time is it? It is 2 p.m. É ótimo para praticar as horas, né? Então você pode aí... eu vou ensinar em algum outro vídeo sobre as horas, então aí completa um pouco essa explicação. Mas hoje você pode praticar com 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, não importa muito. O importante é que você repita, o importante é que você use essa frase com diversas horas e repita muito, repita bastante. It is 2 p.m. p.m. aqui quer dizer depois do meio-dia. Antes do meio-dia você vai dizer a.m. Muito cuidado para não confundir a.m. com I am. Né? I am John. It is 2 a.m. a.m. not I am. Ok? Então, o importante é repetir as frases. Então, what time is it? É a pergunta que você faz para saber as horas. E a resposta é it is 2 p.m., it is 1 p.m., it is 5 p.m., dependendo do horário, claro. Feelings, sentimentos, emoções, né? Aqui você pode dizer I am happy, estou alegre. They were scared. Scared é assustados. Eles estavam assustados. Aqui, usando o passado novamente, they were. Então, eles estavam. Scared, assustados. Eles estavam assustados. I am happy. They were scared. Procure diferentes emoções no Google, por exemplo. Como você pode procurar qualquer outra coisa no Google, né? No Google Tradutor você pode procurar como se diz triste em inglês. E aí você pode dizer I am sad. Eu espero que você não esteja triste, tá? Mas é só um exemplo, tá bom? Você pode dizer estou emocionado, estou com medo, né? Tem várias emoções aí que você pode explorar e usar aqui com o verbo to be, certo? Aparência, appearance. He is tall and thin. The car was ugly. Então, he is tall and thin. Ele é alto e magro, que não é o meu caso. Eu sou baixinho e acima do peso. Então eu poderia dizer I am short, not tall, and fat, not thin. Fat seria gordo, né? Eu não sou exatamente gordo, mas acima do peso. Então eu posso dizer I am overweight. Mas isso não vem ao caso. He is tall and thin. The car was ugly. Eu posso usar o passado aqui dizendo I was thin. Never tall. Nunca fui alto, mas eu já fui magro. Legal. Existence. Aqui a gente vai falar de existência. Comparativo com o português do verbo haver. Então no português você diz algo como tem leite na geladeira. Nós usamos isso, todos nós falamos isso. Só que no inglês a gente não pode falar assim. A gente tem que dizer há leite na geladeira, do verbo haver. Há leite na geladeira. E o verbo haver em inglês é there is ou there are. There is para o singular, there are para o plural. Então, there is a problem. Há um problema. Existe um problema. There are germs. Existem germes, micróbios, sei lá. É isso. Então, there is no singular, there are no plural. Vamos falar disso em vídeos futuros também, não se preocupem. Nationality. I am American. He is Mexican. I am Brazilian. I am Brazilian. Yes? E você? Você pode também praticar e
E você pode falar de outras pessoas com outras nacionalidades. Por exemplo, a Madonna is American. E eu não tenho certeza se ela é americana não, viu? Mas é só um exemplo, tá bom? A Dua Lipa is American. Também não sei se ela é americana. Taylor Swift is American. Também não sei se ela é americana. Sabe de nada, inocente. Mas tudo bem. É só uma prática. Vocês entenderam, né? Claro que sim. Location. I was near you. Eu estava perto de você. She is at home. Ela está em casa. Então, acho que vocês entenderam o uso do verbo to be como verbo principal. A gente diz que ele é o verbo principal por quê? Porque ele é o único verbo na sentença, né? Em todas as sentenças só tem um verbo, é o verbo to be. É ele que está descrevendo tudo. Essa parte do verbo to be é a parte onde nós usamos ele como verbo principal. Agora a gente vai ver como nós usamos o verbo to be como verbo auxiliar. Nós temos o verbo to be é usado para descrever ações em progresso, ou seja, ações que estão acontecendo agora ou no momento em que a pessoa está falando. Porque se for agora é quando eu estou falando. Se for no passado é quando eu estava falando. E se for no futuro é quando eu estiver falando. É mais ou menos assim. Vamos usar o verbo to be como verbo auxiliar, seguido do verbo principal, seguido de ing, com a terminação ing. E aqui nós vamos ver exemplos do verbo to be e de um verbo principal em progress, na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Certo? Beleza. Então, aqui na afirmativa, você vai dizer, vamos montar uma sentença com o verbo eat, que é comer, na afirmativa. Fica assim: I am eating. He is eating. Então, o verbo vai sempre terminar com ing e a única conjugação que vai acontecer é o próprio verbo to be. Você pode falar de qualquer outro verbo com o ing e o verbo to be que vai expressar o que está acontecendo neste momento. Por exemplo, o vídeo que eu estou fazendo eu considero um trabalho. Então eu posso dizer que estou trabalhando. Eu posso dizer I am working. Imagina que eu tenho, sei lá, um cachorrinho. Eu não tenho, mas imagina que eu tenho e ele está dormindo. Eu posso dizer my dog is sleeping. Né? Então, o verbo to be conjugado e o verbo principal com o final ing. Work aqui, né? Eu poderia ter usado nesse exemplo. Então, olha, they are working, it was working. Nesse caso, no passado aqui, você viu, né? E como estamos falando de um it, não é uma pessoa, não é necessariamente uma pessoa. Pode ser mais um processo, uma máquina, um carro. E então esse working aqui pode ser traduzido como funcionando e não como trabalhando. É claro que dá para você fazer, né, essa relação de funcionar com trabalhar, mas isso também pode ficar para um vídeo futuro. Se eu dissesse aqui she was working, provavelmente eu estaria falando de uma mulher que estava trabalhando, estava em seu trabalho. Mas como é it, então eu devo estar falando de alguma coisa inanimada. Pode ser uma máquina ou qualquer coisa assim. Verbo no passado, was, porque é it. Se fosse they, seria they were, mas como é it was. Verbo principal com ing. Olha do meu cachorrinho que eu estava falando aqui, né? Sleep. Então, we were sleeping. I am sleeping. Acho bem estranho falar que eu estou dormindo, né? Porque se eu estou dormindo, eu não vou conseguir falar.
A não ser que eu fale dormindo, né? Tem gente que fala dormindo. Não sei se é o meu caso, porque eu nunca me ouvi falando dormindo. Em todo caso, I am sleeping a título de exemplo, né? Verbo to be. O verbo sleep com ing no final. We were sleeping, nós estávamos dormindo. Aqui, na negativa, vamos ver o verbo run. I am not running. He was not running. Então, para formar a negativa do verbo to be, e isso tanto faz, tá, gente? Tanto faz se a gente está falando de verbo to be como principal ou como auxiliar, a negativa vai ser sempre o not depois do verbo. O not depois do to be. Então, aqui, verbo to be, depois not. I am not running. He was not running. O verbo principal sempre terminando com ing. Aqui, run é correr, ou também pode ser funcionar. Então, eu não estou correndo, ele não estava correndo. Se fosse it was not running, aí eu diria que é uma máquina também que não estava funcionando. Mas é uma pessoa, são duas pessoas, I e he, né? Buy, comprar. Então, uma sentença aqui na negativa com buy. We are not buying. He is not buying. Nós não estamos comprando. Ela não está comprando. Go. We were not going. They are not going. Were, nesse caso, está no passado também. Então, nós não estávamos indo. Eles não estão indo. E aí, para onde não importa, né? O que importa é a conjugação. We were not going. They are not going. Drink. Aqui nós vamos fazer uma pergunta com o verbo drink, certo? Então, aqui. Are you drinking? E a interrogativa, você já deve ter percebido que tanto para o verbo to be, usado na forma como verbo principal, como o verbo to be usado como verbo auxiliar, a forma interrogativa vai ser exatamente a mesma, ou seja, você vai inverter a posição do verbo. Quando ele estava aqui, né, depois da pessoa, ele vem para antes da pessoa. Aí fica assim, are you drinking? Was he drinking? Aqui no passado, ele estava bebendo? Você está bebendo? Are you drinking? Was he drinking? Mais um verbo, walk, que é andar, caminhar, né? Is she walking? Were they walking? Aqui a pergunta é, ela está caminhando? Eles estavam caminhando? Were they walking? Is she walking? De novo, você percebe que nós trouxemos o verbo to be, que estava depois, na afirmativa estava depois, para antes da pessoa, antes do pronome pessoal. Assim transformando a sentença em uma pergunta. Read, ler. Are you reading? Is he reading? Então, você está lendo? Ele está lendo? Então, aqui, exemplos de como você pode usar o verbo to be como verbo auxiliar no tempo progressivo ou no tempo continuous. A gente chama de continuous geralmente, né? Até agora, então, nós vimos a forma, a estrutura do verbo to be no presente, passado e futuro, e vimos o uso do verbo to be como verbo principal, onde você pode descrever pessoas, lugares e coisas, e como verbo auxiliar nos tempos continuous, present continuous, past continuous. A gente não viu o future continuous, não vimos o continuous no futuro, mas ele também pode ser usado. Você pode dizer, por exemplo, she will be working, se referindo a algum momento do futuro. Ela estará trabalhando amanhã.
She will be working tomorrow. Eu acredito que eles não colocaram nenhum exemplo aqui no futuro porque ele é muito mais óbvio, muito mais fácil de deduzir depois de que você entendeu o presente e o passado, certo? De qualquer forma, é sempre legal voltar para o começo do vídeo e relembrar a explicação da estrutura de como é usado o verbo to be no presente, no passado e no futuro. Agora a gente vai fazer uma prática para ver o nível de compreensão que vocês tiveram, o quanto vocês entenderam da explicação. Se não acertarem tudo, não tem problema, gente. É só voltar o vídeo, assistir ele quantas vezes forem necessárias. Ele vai ficar aqui no YouTube para sempre, espero. Então você pode ver ele quando você quiser, tá? Mas então, eu vou agora para a tela do meu computador e a gente vai fazer essa atividade. Então, estamos aqui na tela do meu computador e essa é a atividade. Então, tem uma sentença e você tem que colocar aqui no espaço a palavra correta. Então, aqui a sentença yesterday, they, at home. Yesterday é ontem. Então, aqui é passado, certo? Então, como é passado, então nós precisamos do verbo to be no passado. E qual é o verbo to be que a gente vai usar? Qual é a forma do passado que a gente vai usar para they? A gente vai usar were. Então, yesterday, they were at home. Se você pensou em were, acertou, miserável. Tomorrow, they at the mall. Tomorrow fala de futuro. Então, no futuro, a gente vai usar aquela partícula. Qual é a partícula mesmo? É will. Muito bom. Então, só tem uma alternativa, né? É will be. Tomorrow, they will be at the mall. Yesterday, he eating on the sofa. Yesterday, de novo, falamos do passado. O passado, a gente tem duas opções, was e were. Como é he, como a pessoa é he, que é o menino aqui, ele é singular, então você vai usar was. Yesterday, he was eating on the sofa. Today, they relaxing at the beach. Hoje eles relaxando na praia. Que inveja, inveja mata, né, gente? Puta merda. Today, they, se é today, é hoje. Então podemos considerar isso como presente. Se é presente, qual é o verbo to be no presente para they? A conjugação é are. Então, today, they are relaxing at the beach. Today, the sushi very fresh. Hoje o sushi muito fresco. Eu não gosto de sushi. Pra falar a verdade, pra dizer que eu não gosto de sushi, eu tô sendo bem legal, tá? Eu odeio sushi. O que pode ser considerado sorte, né? Porque é caro pra cacete. E eu sou professor, né? Você sabe. Professor, salário, Mas aqui, então, today é hoje, então é presente, é agora. O sushi, de sushi, singular, então é is, porque é equivalente a it. It is. Today the sushi is very fresh. I waking up right now. Waking up, aqui você está vendo que é present progressive, present continuous, né? É I, porque é right now, então present, certo? Se é presente e é I, só pode ser am. Last night they at a party. Last night é passado, certo? Então, para o passado nós temos was, were. Para they, vamos usar were, certo? Bora! Last night they were at a party. Na noite passada, eles estavam em uma festa. Perfeito. Tomorrow, they walking to work. Olha aqui
um uso do futuro para they. O que vocês acham que é aqui no futuro, gente? Só pode ser will be. Se é tomorrow, futuro, é will be. Tomorrow they will be walking to work. E aqui não importa que pessoa seja. Pode ser I, you, he, she, it, we, you e o they. Vai ser will be de qualquer maneira. Yesterday he kissing the girl. Ontem ele estava, né, verbo to be, beijando a garota. Que bonitinho. Para he, se é yesterday é passado. E se é passado, a gente vai usar was, porque é he. He was kissing the girl. Last night I working at the restaurant. Para I, se é last night, é passado também, correto? E como é que o que a gente usa para I no passado? A gente usa a mesma coisa aqui para he, she, it. Então é was. Last night I was working at the restaurant. Brilliant. Muito bom, né, gente? Muito legal. E aí, entenderam o verbo to be? Gostaram dessa prática? Eu vou fazer mais uma prática agora, que é uma prática para explicar para vocês as contrações, as formas abreviadas do verbo to be. Vamos lá? Vejam só, gente. Estamos aqui com o pronome, com o verbo e com a contraction, a contração desse pronome e o verbo. Então, I com am vai ficar I'm. Então, ao invés de dizer I am Fernando, eu posso dizer I'm Fernando. I'm a teacher. I'm. Não I am, mas I'm. Eu posso dizer I am? Posso também. Mas numa situação de fala, de conversa natural, geralmente eles usam a forma contraída, que é I'm. He is. His. Se você pensou his. Acertou, miserável. She is. She is. It is. It's. You are. Your. Your. Igualzinho a pronúncia de your, de what's your name. É a mesma pronúncia, tá, gente? You are, your. We are, were. We're happy. We're happy. We're students. Were. E they are, their. They're happy. They're students. Então, essas são as contrações do verbo to be com as diferentes pessoas. I'm, his, she's, it's, your, were, there. Muito bem. E aí? Gostaram da explicação? Gostaram das práticas? Deixa aqui nos comentários para eu saber a opinião de vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários também, que pode ser o tema para um próximo vídeo. Eu ainda vou fazer outro vídeo com o to be de prática. Um vídeo para praticar mais a formação de sentenças com o verbo to be. Eu só não coloco nesse vídeo aqui porque ele já está bem longo, já passou de 40 minutos, 30 e poucos minutos, então ele está bem longo, mas é uma aula completa sobre o verbo to be, certo? Então é isso, gente. Agora é a hora que eu peço para você, se você confirma aquele like que você deixou no começo do vídeo, né? Caso não tenha deixado, por favor, deixa o like agora ou dislike. É justo, né? Se você gostou do vídeo, deixar um like. Se você não gostou do vídeo, deixar um dislike. Se inscreva no meu canal, caso esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se você puder deixar um comentário, como eu já falei, né? Comenta aí no vídeo, para eu saber que vocês estão gostando das explicações, para que eu produza mais conteúdos desse tipo. Compartilha esse vídeo com quem possa estar precisando desse conteúdo. E para você que quer fazer um curso de inglês e não tem nem tempo para um professor particular ou para um curso particular, para um curso numa escola,
e nem dinheiro sobrando, que é o caso de praticamente todo brasileiro, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um curso fantástico que está numa promoção imperdível. É o curso Inglês com Mnemônicos, do professor Marcelo, que é um parceiro, com quem eu tenho uma associação, e ele tem um curso online fantástico, completo, que vai desde das primeiras noções básicas do inglês até o avançado. E é um curso maravilhoso, gente. Ele tem muitas aulas curtas, não são aulas muito longas, mas é um curso realmente maravilhoso e que está numa promoção fantástica. Aproveita. Se você puder também contribuir com o meu canal, que ainda é pequenininho, deixando qualquer valor aí, eu deixei o QR Code aqui do lado, com o meu Pix, caso você queira contribuir com o meu trabalho, qualquer valor, o que o seu coração mandar, tira o escorpião do bolso, certo? E é isso, gente. Por esse vídeo é isso. A gente se fala no próximo vídeo. Bye!